Tá. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como melhorar a lucratividade da sua empresa de construção, de engenharia. Esse é o assunto do vídeo, tá bom? Que bom que você está aqui. Meu nome é Eliezer Dias, sou engenheiro civil, consultor de negócios e sou empresário há 12 anos trabalhando com obras de engenharia em todo o Brasil. E quando nós sentamos dentro da nossa própria empresa e assumimos a cadeira de gestor do nosso negócio, nós temos que ter conhecimento de diversas áreas inclusive que nós nunca nem vimos na nossa formação, na nossa faculdade, né? Nós temos que ter conhecimento da parte comercial, vendas. Eu falo muito sobre vendas. Não vai ser esse vídeo, mas eu falo muito, tenho muito conteúdo sobre como aumentar as vendas da sua empresa de engenharia. Nós temos que ter conhecimento da parte de recursos humanos, departamento pessoal. Eu tenho alguns vídeos muito bons que falam sobre departamento pessoal específico para obras de engenharia. E esse vídeo, particularmente, eu vou falar sobre conhecimentos da contabilidade, conhecimentos fiscais que fazem toda a diferença no final do mês. Quanto dinheiro vai sobrar no caixa da sua empresa? Quanto mais você tiver conhecimento da parte fiscal, melhor vai ser o resultado da sua empresa. Vamos lá, pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu fiz muita obra de impermeabilização, muita obra em todo o Brasil. O exemplo que eu vou dar aqui se aplica a qualquer tipo de obra, basicamente, tá? Numa obra de construção civil, o que mais pesa, os dois itens principais que nós temos na composição dos nossos custos é custo de material e custo de mão de obra, perfeito? Na maioria das obras, esse é o que mais pesa. O que acontece? Quando eu termino uma obra, vamos colocar um número aqui para a gente dar um exemplo bem legal, tá? Hoje a minha empresa é uma empresa de pequeno porte. Eu sou enquadrado no Simples Nacional, eu tenho uma alíquota de imposto aqui do DAS que eu pago, né? Quando eu emito uma nota, eu faço uma obra de 100 mil reais, por exemplo. E quando eu termino essa obra, eu vou emitir uma nota fiscal de serviço. A minha alíquota de tributos aqui hoje está aproximadamente 25% de imposto. Então, terminei uma obra de 100 mil, emiti a nota fiscal, 25% eu vou pagar os impostos. Vai sobrar 75% de caixa para a empresa, não é? Mas se nós destrincharmos um pouco melhor essa obra e eu separar materiais de um lado, mão de obra de outro lado, e se os materiais, eu emitir uma nota fiscal de venda de materiais e a mão de obra, eu emitir uma nota fiscal de prestação de serviço, entenda o seguinte, que o imposto que nós pagamos numa nota fiscal de serviço, ele é muito maior do que o imposto que eu pago numa nota fiscal de venda de mercadoria. Olha que coisa interessante, a diferença é muito grande. Hoje, por exemplo, eu pago aproximadamente 10% de imposto quando eu faço uma venda de mercadoria e 25% numa nota fiscal de serviço. Olha como é muito grande a diferença, não é coisa insignificante. Vamos lá para o nosso exemplo aqui, um serviço de 100 mil reais. Suponhamos que nesse serviço de 100 mil reais, 90 mil foi, ou até diminuir, 80 mil foi materiais e 20 mil foi mão de obra. Se eu pegar 80 mil e emitir a nota de venda de mercadoria de 80 mil, 10% de 80 mil, 8 mil reais vai ser imposto. Se eu pegar esses 20 mil reais e emitir a nota de serviço, 25% é imposto. 25% sobre 2 mil reais, então eu vou estar pagando 5 mil reais de imposto sobre a mão de obra e vou estar pagando 8 mil reais de imposto sobre a mercadoria. 8 com mais 5, 13 mil de imposto. Justo. Eu prefiro pagar 13 mil de imposto do que eu pagar 25 mil. Se eu emitir só uma nota de serviço, vai ser 25% de imposto.
Vocês percebem como é diferente? A diferença é pesada, pessoal. O engenheiro, o arquiteto que tem uma empresa, tem colaboradores, precisa entender essa diferença. Uma outra dica que eu dou para vocês é quando a atividade que você executa, você tem muita... às vezes você não tem nem material envolvido, mas você tem equipamentos envolvidos. Por exemplo, terraplanagem. Você vai lá prestar um serviço de uma terraplanagem, fazer lá uma movimentação de terra, enfim. O que a gente gasta numa terraplanagem? Nós gastamos basicamente duas coisas, equipamentos e mão de obra de novo, né? Equipamentos nós temos lá caminhões, tratores, escavadeira, rolo compactador, enfim, tem todo o aparato de maquinário e tem também os motoristas, os operários, enfim. Mas olha só, pessoal, novamente, o que é mais caro? Os equipamentos ou essas horas de trabalho do pessoal? O equipamento tem um valor muito mais alto. Então, se eu pegar de novo um serviço de 100 mil reais e emitir uma nota de serviço, eu vou pagar 25% sobre os 100 mil reais. Vai dar 25 mil reais de tributos. É um tributo muito pesado. Se nós separarmos locação de equipamento com prestação de serviço, numa fatura de aluguel de equipamentos, hoje a minha empresa está enquadrada que eu consigo pagar 6% de alíquota no aluguel de equipamento. Olha como é diferente. Então, se eu pegar um serviço de 100, eu falar, 80 mil, novamente no 80 mil foi aluguel de equipamentos e 20 mil é referente à hora de trabalho do pessoal. Então, sobre o serviço eu pago 25% e sobre o aluguel eu pago a alíquota do aluguel do equipamento. Olha que fantástico. Isso pode se aplicar a muitas coisas. Sugestão para você ser mais assertivo nos seus contratos e ser mais competitivos nas suas concorrências. Sente com o seu contador. Converse com ele sobre esse assunto. Fala, olha, a minha atividade, vamos destrinchar melhor isso. Qual a melhor maneira que eu consigo diminuir a minha carga tributária? É nesse caminho que você vai economizar dinheiro, vai faturar mais, vai ter mais rentabilidade. Fez sentido para você esse vídeo? Eu sempre vou colocar aqui nesse canal vídeos como esse, que vai ajudar a você, empresário, meu amigo engenheiro, arquiteto, a ter um melhor desempenho nas suas atividades. Até mais!